De volta aqui com o programa Bem Assim, gente. Olha, você já se imaginou acordar já com aquele olhar marcante, penetrante? Pois é, olha, para quem tem esse desejo, a técnica de extensão de cílios fio a fio surge então como um dos procedimentos mais queridinhos das brasileiras, viu? E a gente vai conversar sobre esse procedimento agora com a lash designer Jéssica Jordão. Vai passar para a gente todas as dicas sobre um procedimento que já ganhou o coração de todo mundo, né, Jéssica? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Explica para a gente, afinal de contas, o que é essa técnica de extensão de cílios fio a fio. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Extensão de cílios, ela pode ser tanto fio a fio quanto com fez, mas todas elas são um fio sobre cada fio. É um procedimento estético que visa ali aumentar e dar volume aos seus fios naturais sem a necessidade da utilização de maquiagem. Olha só, gente, é o sonho de muita gente, né? E a gente consegue passar muito tempo com esse procedimento, Jéssica? Sim, depende, né? Ali a extensão de cílios, temos as técnicas duradouras, né? Que passam ali até um mês, às vezes mais. E temos as técnicas tradicionais, que duram ali em torno de 20 dias, 15 a 20 dias. As pessoas geralmente voltam para fazer uma manutenção daqueles cílios. Olha, então é diferente daqueles cílios postiços que a gente geralmente está acostumada a utilizar também, né? Qual é a principal diferença, as principais diferenças, na verdade, entre o cílio postiço e essa técnica de extensão de fios? Os cílios postiços, geralmente, eles são fios colocados em tela, né? São vários fios que você só vai colar, né? Ele já está montado, você só vai colar em cima dos seus fios naturais com uma cola ali, que ela tem uma durabilidade baixa, até por conta da sua saúde ocular, né? Ela tem que ter uma durabilidade baixa para você colocar e tirar. Já a extensão de cílios, ele é colocado... Aqui é cada fio natural que você tem. A extensão de cílios é colocado sobre cada fio natural que você tem, um cílios, né? Ou por cima ou por baixo, às vezes pela lateral, mas um para um, respeitando ali a sua saúde ocular, né? Porque como dura muito tempo, então a gente precisa ter esse cuidado para que não prejudique ali a visão de ninguém. E o resultado também é outro, né, Jéssica? Perfeito. O resultado, essa da técnica de extensão de fio a fio, ele fica mais natural do que o próprio cílio postiço que a gente coloca? Isso, até por conta do fio, né? A sintética do fio. Ele é um fio mais cuidadoso, um fio mais trabalhado, com uma base mais fina, uma ponta mais delicada. E geralmente no cílio postiço é tudo grosso, né? Ele é um fio cônico que parece que cortaram, saíram fazendo vários pedaços e montaram ele. No cílios não, ele parece realmente um fio. Ele começa com a basezinha mais grossa e ele termina com a base fina e fica muito natural, né? E aí hoje no mercado a gente pode colocar tanto um para um, como a gente tinha falado, quanto temos as técnicas de fens, volume russo, essas coisas que você faz um leque, são fios bem mais finos, né, com a densidade muito menor, que é feito fens para acoplar ali naquele seu fio natural. Fica uma mãozinha aberta. E temos os fios pré-mades, né, que são fios já vendidos no mercado pré-prontos, como a gente chama, que aí a gente coloca ele, né? E aí são o volume brasileiro, que está muito em alta, tá? O famoso volume brasileiro, e o volume indiano. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se existe, de repente, alguma contraindicação para fazer essa técnica de extensão de fios. Qualquer pessoa pode fazer? No geral, sim. Quem não pode fazer a contraindicação realmente é para quem é alérgico a produto químico ou maquiagem, né? Porque quando você é alérgico a esse tipo de produto, o ideal é você ir para o estúdio e fazer ali um teste alérgico. É possível sim, tá? Antes de fazer o procedimento, você ir no estúdio fazer um teste alérgico. Olha, gente, fica já a dica aí, então, para quem nos assiste, né? Não vai sair, eu vou logo lá fazer. É importante, então, que a gente tenha, inclusive, né, Jéssica, profissionais capacitadas, de fato, para fazer esse procedimento, que tenham esse cuidado de fazer o teste antes de fazer realmente o procedimento, né? Isso, o mais comum hoje em dia é realmente a pessoa marcar e ir. Só que se você tem alérgica à maquiagem, alérgica a algum produto, ou até realmente alguma fruta, alguma coisa. Se você for alérgico, faz o teste alérgico. É melhor para você, é melhor para sua saúde, né? Então vai lá, faz o testezinho alérgico. Ela vai só colocar um fio ou dois, vai fazer um testezinho atrás da orelha e aí a gente verifica ao longo de 2 dias se você tem
ali alguma propensão, se não, você pode fazer a extensão de cílios segura. Temos também, assim, uma ressalva contra gestantes lactantes, né? Ou pessoas com glaucoma, pode sim fazer, desde que tenha com autorização médica, porque tem gestação que é completamente saudável, né, e tem gestação que não é. Então, a gente pede que tenha autorização médica para que possa fazer a extensão de cílios. Muito bem, agora você mencionou aí a cola dos cílios postiços e muita gente tem medo também dessa colinha que é utilizada para fazer a técnica de extensão de fios, né? Todo mundo, mas será que essa cola realmente vai dar bem, né? Será que de repente ela vai dar algum problema, vou ter algum problema ocular? Ou será que de repente essa cola vai fazer com que o meu cílio natural acabe caindo? Mitos, verdades, explica pra gente. Mitos. O que acontece é que hoje várias pessoas, né, utilizam colas inapropriadas para fazer, né? Temos vários casos aí na internet, colas inapropriadas para utilização. A cola própria para extensão de cílios, elas têm Anvisa, tá? Então, são todas dermatologicamente testadas e específicas para extensão de cílios, não faz mal algum aos seus cílios. Lembrando que desde que seja colado fio a fio, você tem que colar o feno ou o fio sobre um cílio natural seu, para que cada fio cresça, nasça, cresça e caia no seu ciclo natural, não vai fazer mal nenhum. Pois é, quando a gente fala exatamente sobre o ciclo natural dos nossos cílios, você trouxe inclusive aí um protótipo, uma maquetezinha para mostrar pra gente, né? A gente tem aqui o ciclo natural dos fios. Explica pra gente como é que ele que procede. Isso. O nosso ciclo natural dos fios, todos os fios da gente, ele nasce, ele cresce, ele fica um tempo em repouso e depois ele cai e já vem nascendo outro fio, tá? Que são as famosas fases anágena, catágena e telógena. A anágena, esse fio, ele nasce e aí ele começa a crescer. Fios na fase anágena nós não colocamos, são geralmente aqueles fios mais frágeis, aqueles fios que estão crescendo, os fios menorzinhos. Nós utilizamos os fios das fases catágenas ou telógenas. Fase catágena é quando aquele fio é a maior fase de crescimento, quando ele ainda está preso ao bulbo, recebendo todo o nutriente. Então, esse fio é a maior fase de crescimento dele. E aí, depois ele entra na fase telógena, ele passa uma fase em repouso, se desprende do bulbo, e aí depois o outro fio já começa a ser gerado, e aí quando esse fio se desprende, né? O ciclo completo, ele tem em torno de 90 ali a 120, 150 dias, a depender do seu metabolismo. Porque tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, tem gente que tem um metabolismo mais lento. Mas não faz mal de jeito nenhum fazer extensão de cílios, porque o seu fio, ele vai... por mais que eu coloque nesse fio, quando chegar a determinado tempo dele cair, vai ter outro nascendo. Então não tem problema. Vai ver, o fio vai cair sim, né? Mas ele vai cair porque faz parte mesmo, então, do processo de vida mesmo dos fios da gente, não é isso? Nós perdemos geralmente de 2 a 5 fios por dia. Olha só. Então, ao longo, por isso que eu falei das manutenções, porque manutenções são feitas com até 20 dias. Porque, imagine, se você perde de 2 a 5 fios, você tem em média, por olho, 100 a 200 fios. Ao longo ali daqueles 20 dias, se você perder 5 fios, você vai ter perdido 100. Então, você já perdeu a metade. Manutenções são feitas com até 50% dos fios preenchidos. Perdeu mais que isso, é sempre a aplicação, porque muitas vezes a gente vai tirar alguns fios que cresceram, os fios que estavam na fase catágena, para fazer a colocação, e aí não compensa, né? Eu ter todo um trabalho a mais e cobrar um valor, às vezes, inferior, um valor de manutenção, sendo que é a aplicação. Entendi. Agora, quais são os cuidados, então, que a gente deve ter após a extensão? A gente precisa ter um cuidado pré e pós para fazer o procedimento? O cuidado pré antes é sempre não vir com cílios sujos, né? E a gente sempre pede que a cliente ela venha com o olhinho lavado. Eu sei que muita gente vai do trabalho, tudo, mas é o que é que a gente pede? Que evite, pelo menos no dia que for fazer a extensão de cílios, na verdade, às 48 horas antes, o uso do rímel. Rímel, ele é derivado do petróleo. Então, ele adere ali no fio e qualquer sujidade
que ficar naquele fio pode ser que diminua a retenção, a durabilidade daquele fio. Então, quanto mais limpo aquele fio tiver, melhor vai ser para a aderência e durabilidade dos seus cílios. Porém, não deu tempo, a gente tem mousses de limpezas específicos e que a cliente chega, ela lava bem o rosto lá no estúdio, depois ela deita, eu lavo novamente aqueles cílios para que daí lavo e depois muitas vezes a gente passa outro produtinho que a gente chama dos pré-tratamentos, né, para abrir um pouco a cutícula daquele fio para que eu consiga ter uma melhor aderência. E aí faz a extensão de cílios. Terminou a extensão de cílios, os cuidados, que é que a gente pede? Por favor, não coçar, né? Não arrancar os cílios, né? Não usar rímel, vai ter o efeito contrário, né? A gente usa o rímel, ele junta os nossos fios e alonga. Se você fizer na extensão de cílios, ele vai juntar e vai ficar feíssimo e vai afetar na durabilidade. Também higienizar todos os dias. Pois é, olha, você tocou num assunto muito importante. Tem gente que pensa, eu não vou lavar porque vai durar mais, é verdade? Não, cílios, ele precisa da superfície limpa. Nossos cílios normal, nosso olho, ele tem, né, os cílios, ele tem a função de proteger o olho contra agentes externos. Então, quando a gente faz extensão de cílios, a gente aumenta aquela proteção. Então, eu não posso deixar que ele fique sujo, vai gerar bactérias. Ali não pode. E a cola de cílios, ela gosta da superfície limpa mesmo. Se você deixar aquela superfície oleosa, né, óleo, petróleo, aí é que vai dar ruim, né? Aí dá ruim aquela extensão. Mas a limpeza é normal? Dá para fazer a limpeza? A gente pode utilizar, por exemplo, água micelar, o demaquilante quando a gente vai fazer a retirada da maquiagem? Dá para passar? A base de água. Tudo que for a base de óleo, a gente tende a evitar. Certo. Assim como água em abundância, né? Um dos cuidados é evitar calor excessivo e água em abundância. Porque, imagine, muita água vai fazer com que essa cola realmente descole. Ou seja, banho de piscina, banho de praia. Isso, mas pode tomar normal. Eu estou dizendo de abundância. Certo. Assim, carnaval. Carnaval é uma época que os seus cílios vai durar um pouco menos, porque você vai passar ali 3, 4, 5 dias inteiros, muitas vezes em água. O cloro faz mal aos cílios, o sal faz assim mal como aos cabelo cílios. também, né? Isso, o cabelo, tudo que faz mal, né? A nossa pele, a tudo, então também vai fazer mal ali aquela extensão de cílios. Muito bem, então. Eu queria que você explicasse pra gente, antes da gente ver o vídeo, né, que você preparou aqui, mas acho que já dá pra ir passando o vídeo, né, Josi? O vídeo é um pouquinho longo, a gente vai passando... Pode ir aumentando. Isso, aí Esse é um antes. Isso, antes da nossa modelo, com extensão de cílios. Aí, como eu falei, eu tô passando o mousse de limpeza, higienizando ali os cílios. Daqui a pouquinho higienizo um lado, né? Bem cuidadosa, esfrega bem. Aí, se essa cliente veio de maquiagem, ela vai lavar os cílios no banheiro, depois ela vai vir, eu vou lavar não só uma vez, 2 vezes. Mas essa cliente, como você viu, ela já veio com o rosto já limpinho, sem maquiagem, sem nada. Então, a gente lava porque, apesar de tudo, ela veio da casa dela pra cá. Ela pegou um trânsito, ela entrou no carro, então, aí a gente pega... Jamais utilizar toalhas algodão, porque a cola... a gente tem que saber com o que a nossa cola reage. A nossa cola, ela reage com algodão, né? Então, a gente utiliza papel. Usei a água, limpei bem os cílios dessa cliente. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Daqui a pouco eu jogo a aguinha. Isso é água mesmo, né? Água. Eu só coloco nesse recipiente para facilitar. Mas é água. Pra gente... lavar. Esse é o pré-tratamento que eu disse, que é o fio dela, dá pra notar aqui pelo cabelo, que é um cabelo bem pretinho, brilhoso. Esse é o fio próprio ou ela tá fazendo manutenção? Ela tava com pouquinho, aplicação, porque veja, ela tá com muito pouco. É verdade, é. Muito pouco, então é a aplicação. E o fio dela, dá pra ver, até vai mostrar também depois o cabelo dela é bem brilhoso, encorpado. Então a gente passa esse produto para abrir um pouco a cutícula do fio, tá vendo? Passo bastante. Aí depois eu seco, vou vir agora com um ventiladorzinho, vou secar aí esse fio para que a gente
Deixa ele bem sequinho, aí agora a gente vai fazer a proteção. Se nós vamos colocar a extensão dos cílios na parte superior, nós temos que isolar a parte inferior, para que na colocação a parte de cima não grude na de baixo. Entendi. Então a gente coloca o pad e as fitinhas de proteção. Eu gosto de colocar um pad um pouquinho mais afastado, porque ele tem um gelzinho dentro dele que é bem confortável para a cliente, mas se ele ficar muito perto do olho e essa cliente for alérgica, pode gerar ali algum incômodo. Entendi. Então, eu prefiro colocar a fitinha para me dar um apoio. E aí a gente faz as marcações das numerações, não é tudo um tamanho só. Entendi. Ah, verdade. Então a gente começa 8, 9, 10, 11, 12, até o tamanho maior. Tem que geralmente é aquele que fica aqui no cantinho do olho, né? Isso. Aqui no canto externo do olho é geralmente o maior. Isso. Aí depois a gente coloca a luva, né? Sempre antes do procedimento a gente passa álcool, mas eu gosto de trabalhar com luva porque eu gosto de trabalhar com os cílios na minha mão. Então tem gente que trabalha com as plaquinhas que vai mostrar. Eu coloquei uma plaquinha do lado numa das imagens aí para mostrar que tem gente que trabalha com a plaquinha, já eu gosto de trabalhar com os fios porque eu acho que fica mais perto para mim trabalhar. Aí a gente coloca esses fios na mão, coloca a fitagem, né, para prender, porque senão eles vão ficar soltando da minha mão. E tô colocando todos eles, isso. E aí, tá vendo? Eu tô utilizando 4 numerações. 8, 9, 10 e 11. A gente vai fazer um cílio de um tamanho pequeno. Você vai ver que ele vai ficar bem cheio no final. Vai parecer grande, mas é um tamanho pequeno. Para essa cliente. O que é que a gente tá fazendo? Você viu que eu passei álcool ali? Então, eu passei álcool no fio para preparar aquele fio, para higienizar esse fio. E agora eu tô fazendo a extensão de cílios. Ali a colinha. Aqui é onde a gente coloca um batoquezinho que a gente chama com a cola, tá vendo? Tem gente que utiliza, eu botei aqui a plaquinha para vocês verem, e aí a gente vai colocando. Pode trabalhar tudo de um lado só, posso fazer primeiro o olho direito e depois o olho esquerdo, ou posso trabalhar assim, faço um lado, depois eu faço o outro, eu faço um lado, depois eu faço o outro. Essa técnica que eu estou fazendo. A gente vê que é um trabalho muito delicado, né? De uma delicadeza, gente, sem tamanho, né? E eu vou dizer para você, haja olho, viu? Para conseguir enxergar fio por fio e fazer um trabalho tão satisfatório como você desenvolve, né? Não é fácil. Agora, Jéssica, fez o de cima, tem que fazer o de baixo também, né? Não dá pra ficar... Ou o pessoal geralmente faz só o de cima mesmo? Faz só o de cima. É isso mesmo. A gente não tem por cultura brasileira de fazer os de baixo, até por causa da temperatura do Brasil. Porque os cílios de baixo, ó, tá vendo? Aí eu vou fazendo um lado e outro, um lado e outro. Os cílios de baixo, eles tendem a gente a lacrimar mais, então vai incomodar mais, pode dar mais alergia e vai ter uma menor durabilidade por conta do nosso calor. Então, a gente utiliza no geral, Brasil, só cílio superior. Na verdade, a maior parte do mundo, só japonês, às vezes uma russa ou outra que coloca embaixo. Falando olha o resultado, gente. Falando aí em russo, eu queria que você explicasse pra gente qual a diferença, eu tenho aqui, entre os volumes, o clássico, o híbrido, brasileiro e o russo. Isso. O clássico é o famoso fio a fio, que a cada fio natural que você tem, eu vou colocar um único fio sobre aquele fio. O volume, olha aí a diferença. Olha o depois, gente. Que olhar é esse? Já imaginou acordar todo dia já assim, pronta? E como eu falei, um tamanho 11 é um tamanho considerado pequeno. Entendeu? Então, não precisa botar um tamanho tão grande. Voltando fio a fio, um fio para cada fio. O volume clássico. Brasileiro. A gente coloca, ele é um fio pré-made, eu acho que caiu. É aquele fio de 2, ele é um Y, certo. Que a gente coloca sobre o fio natural. Então, entenda que ele vai dar mais volume, né? Se você tem 100 fios e eu preencher no fio a fio, vai ficar 100 fios alongados. Exatamente. Fio a fio, ele não dá tanto volume, ele traz alongamento. Um volume brasileiro, ele já ali começa a te dar uma densidade maior, porque ao invés de ter 100, você vai ter 200 fios. Entendi. Né? O volume híbrido, o que é que a gente faz? A gente tem 3 camadas. A camada de baixo, a gente chama a camada de visualização, porque é a camada que quando a gente abre o olho é a que a gente vê. Então,
o híbrido, nessa camada, a gente vai colocar os fãs que eu falei de volume russo, que são leques com 3 a 10, 12 fios, são bem fininhos, tá, gente? O nosso cílio suporta, tem um volume, o cálculo volumétrico feito para o peso daquele fio. Certo. Então, a gente vai colocar nessa camada de visualização os fãs e na camada superior fio a fio. Ele vai te dar volume, mas ele não vai te dar tanto volume. Já o volume eu vou preencher na camada de visualização e nas camadas superiores também. Esse todos é com fãs, volume russo. Esse é o russo. Aí ele fica bem cheião. Esse que você fez na sua cliente que a gente mostrou, qual foi aquele volume? Aquele volume, ele fica mais parecido com o volume russo, mas ela é uma técnica nova, uma das técnicas duradouras que a gente tinha falado no início, que ele traz ali uma durabilidade de até 40, 45 dias, né? E aí ele é chamado de capping, né? Ele é o meu famoso volume Loba Poderosa. E esse volume Loba Poderosa você só encontra com a Loba, né? A Jéssica Jordão, aquela que é a Loba, a Lash Designer. Eu queria que você deixasse seus contatos e redes sociais. A gente poderia passar a manhã toda aqui conversando sobre extensão de fios, mas a gente está com um tempinho já curto. Você pode deixar seus contatos e redes sociais, então, para quem está nos assistindo? Para quem deseja fazer extensão de cílios, curso de extensão de cílios, tá? Eu sou Lash Master também. Então, meus contatos é @Jéssica Jordão Oficial, Jéssica com G, que eu sou diferente, tá? E o @ do meu estúdio é Loba Estúdio com 2 Os. E o meu contato telefônico é 829-9804-4494. Muito bem. Então, Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Gente, fica aí a dica para vocês que nos assistiram, né? Olha, quer acordar pronta já com aquele olhar marcante, faz extensão de cílios, então. Muito obrigada para você. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a primeira mostra de cinema do município de Pilar. É já já.